virtual suprapartidário, de encontros, de debates de militantes, de ativistas de esquerdas, um canal progressista, trazendo debates de qualidade aqui no nosso Facebook e no YouTube. E tu recebeste também o troféu Mulher Imprensa, como jornalista de mídias sociais, que bacana isso aí. Foi logo na hora que eu fundei, foi logo depois que eu fundei, já ganhei o prêmio. Olha, Renata, eu tenho defendido já há algum tempo, em alguns lugares onde me perguntam isso, que a gente já pode ver traços fascistas, ou pelo menos proto-fascistas, no Brasil lá em 2013. Este foi o fato que desencadeou todo o processo que culminou 16 dias após, no dia 2 de outubro de 2017, com o suicídio do meu irmão. Mas eu vou colocar um contexto aqui para tentar entender por que eu concordo com a tese de que a perseguição e a Lava Jato contribuíram para a morte da Marisa. E aí depois me incluiu nesse grupo que fez uma ameaça de morte mesmo, falou que era para tirar a matéria do ar, do caso contrário, a próxima matéria seria de quantos tiros a gente levaria. Né? Acho que a gente sempre tem que entender a força da resistência, nunca subestimar a força da resistência e que as coisas mudam, o mundo é uma constante mudança. Boa noite a todos, boa noite amigos, amigas, companheiros e companheiras, bem-vindos a mais uma edição do Informativo da Rede Liberdade. Hoje, num dia bastante triste para o Brasil, um dia de recorde de mortes relacionadas à Covid-19. A gente tem colocado isso em quase todas as nossas pautas, não está muito fácil de encarar esses dias aí, todos os dias a morte chega mais perto, quando já não chegou dentro dos nossos lares, das nossas casas, as coisas estão ficando bastante difíceis, né, para todo mundo, mesmo que quem não foi diretamente atingido, é atingido indiretamente, porque a gente está assistindo o colapso que já foi anunciado há tanto tempo e que a gente não vê reação, estamos todos paralisados e não existe uma ação concreta que venha do governo federal, as poucas ações que vêm tardiamente a partir dos governos de estado, e a gente já tem que agradecer por essas poucas ações que estão acontecendo em favor aí da proteção do cidadão. Nós vamos iniciar hoje com um tema que é um pouquinho diferente desse, que resvala mais na questão econômica, né? E depois a gente vai encerrar aí com as MPs que hoje foram algumas, uma MP foi vetada pelo Bolsonaro, né, a MP da vacina, e agora está repassando novamente pela Câmara, e tem uma outra MP tramitando no Senado nesse momento, então as notícias estão acontecendo minuto a minuto, conforme o dia vai passando, né? Então, o que nós vamos tratar em primeiro lugar hoje, eu acho que é uma coisa que também impacta na vida de todos nós, né, a questão do preço do gás e gasolina. Aí eu resgatei aí, o Lula ontem, a equipe do Lula tweetou essa mensagem. Você se lembra do preço do gás de cozinha e da gasolina no governo Lula? Pois é, a gente lembra, né, a gente lembra também do preço do gás e do preço da gasolina no governo Dilma. E mais engraçado é que quando a gente levanta esse assunto em algum
fórum onde tem bolsonaristas debatendo, que eles dizem, é incrível, mas o dólar não estava esse preço, mas isso foi, e o roubo, porque se não fosse o roubo, enfim, essa história de roubo colou, né, e as pessoas não têm a menor ideia do tanto que foi mudada a política de preços da Petrobras, daqueles tempos para lá, do quanto a Petrobras foi dilapidada, e eles atribuem essa alta ao dólar, ao mercado internacional, né? Enfim, parece que as pessoas estão ainda um pouco cegas com relação ao que acontece, e as vozes que falam ao contrário ainda não são suficientes para serem ouvidas, né? Vamos ver se agora as coisas vão acontecer. Então, o que o Bolsonaro fez? Primeiro, ele demitiu o presidente da Petrobras, disse que ia intervir sim, que, enfim, que o preço estava um absurdo, tal, tudo isso para agradar a torcida, né? Aí ele falou, não, então nós vamos reduzir os impostos. Pois bem, ontem foi editada aí uma medida provisória, acho que foi uma medida provisória, que foi publicada no Diário Oficial, que dá isenção de impostos federais, tanto para o diesel quanto para o gás de cozinha, né? Com essa isenção de impostos federais, junto com ela, né, vem uma renúncia fiscal, que a gente vai falar um pouco, pode voltar para aquele slide. Vem uma renúncia fiscal importante, e essa renúncia fiscal, eu não sei se o Bolsonaro não foi avisado que isso ia acontecer, provavelmente, porque ele não tem o menor entendimento de absolutamente nada de economia, né? Essa renúncia fiscal seria de 3,67 bilhões, né, apenas em 2021, quer dizer, se retirar os impostos federais, que são os menores dentro dessa composição toda do combustível, 45% é o valor do insumo mesmo, de quanto a gente paga pelo diesel importado, quando ele chega para cá, né? Isso é o que vai para... Depois você tem aí mais uma quantidade de perto de 20 e poucos % de distribuição, porque também vendemos a distribuidora, né? Então tem a distribuição, aí depois é que vem os impostos, que é ICMS, que é um valor que pode chegar a 24% aí, no máximo, que é arrecadado pelos estados, e de perto de 3% para o botijão de gás e um pouquinho mais do que isso para o diesel. Bom, qual vai ser o impacto disso na bomba, né? Na bomba ou no botijão do gás? Para o diesel, que são 2 meses de isenção, apenas 2 meses de isenção, o impacto é de 0,33 centavos no litro. Tá? E com isso eles estão dizendo que eles vão conseguir equalizar os aumentos do ano, diminuir um pouco os aumentos do ano para causar menos impacto para os caminhoneiros e para o transporte rodoviário em geral. Na verdade, isso significa que durante o ano de 2021, este ano, nós acabamos de entrar em março, a gente já teve 69 centavos de aumento no diesel, e essa medida vai aliviar em 33 centavos. Ela vai baixar isso é o que espera ser baixado na bomba, tá? Já com relação, pode passar, Adriano, já com relação ao gás de cozinha, o que a gente tem é uma redução de mais ou menos R$2 só para o botijão de 13 quilos, porque me parece que esse é o único item que entra. Essa medida não tem prazo para acabar, ao contrário do diesel, que são 2 meses, né? O preço do botijão de gás no ano, a gente está falando no ano, são 2 meses, a gente não pode esquecer disso. Já subiu 2, né? Então, na verdade, assim, está equalizando para ficar no preço que estava em dezembro, que já estava altíssimo. Mas a notícia que pouca gente conta é que dificilmente esse valor vai efetivamente chegar na bomba. Primeiro, porque não existe controle de preço. O preço do combustível não é tabelado. Então, o preço da não intervenção, além do fato da política de preços extremamente equivocada da Petrobras, que a gente já conversou, equivocada é um termo com eufemismo, uma dose de eufemismo bem carregada, né? Na verdade, é criminosa, né?
A política de preços acompanha o mercado externo, né, a gente sabe, e acompanha o dólar. Então, hoje o dólar teve uma alta de quase 2%. O dólar está a 5,70 praticamente. Isso, né, o dólar oficial, com todo o depauperamento das reservas e tudo mais, o máximo que eles conseguiram chegar hoje para que o dólar não explodisse acima de 6 foi 5,66, tá? E, enfim, não existe nenhuma certeza de que esse preço vá chegar na bomba para o caminhoneiro ou que vai chegar na dona de casa que vai comprar o botijão de 13 litros, porque não tem controle de preços, não existe esse controle. O posto de gasolina ou a distribuidora de gás, ela vende o botijão no preço que ela quiser, né? A gente sabe disso, inclusive tem diferenças regionais, tem diferenças de distribuidora para distribuidora, de bairro para bairro, etc. Né? Bom, enfim, Bolsonaro não sabia muito bem o que estava fazendo quando ele anunciou que ia tirar o IPI, e aí ele descobriu que na lei de responsabilidade fiscal ele não pode simplesmente tirar uma arrecadação, e nós estamos falando aí de uma que só no diesel seria uma arrecadação de 3,67 bilhões, né? Ou seja, ia ser um aumento da dívida pública estratosférico, ao invés de ajudar os caminhoneiros, ele ia estar prejudicando a população inteira, e aí, então, ele teve que tirar isso de algum lugar. Da onde é que ele está tirando essa renúncia fiscal, né, como a gente chama? Ele está tirando do IPI dos carros para pessoas com deficiência, né, de todos os prejuízos, esse talvez seja o menor, porque já não está se vendendo carro, mas a Anfávia hoje já chiou, já gritou, já esperneou, porque no mesmo momento que ele retira esse incentivo, que hoje é uma das coisas que está sustentando a indústria automobilística no Brasil, principalmente na venda de carro 0 km, porque PCD só pode adquirir carro 0 km, as vendas no ano caíram mais de 18%. Né? Então, ou seja, queda de vendas à vista, mais desemprego à vista. Né? A GM colocou hoje uma fábrica inteira em férias coletivas, em laydown, porque não tem por que fabricar carro. Não tem peças e não tem demanda. Né? Já perdemos uma montadora, já perdemos outras indústrias, vamos perder talvez mais algumas, né? Porque o Brasil acaba se tornando um país inviável para a indústria automobilística. Mas, enfim, talvez a que prejudique mais, a não ser que prejudica diretamente as pessoas com deficiência e a indústria automobilística, é essa da retirada da isenção de IPI para esses carros. Ele também está tirando o incentivo fiscal à indústria petroquímica, né? Lendo assim, não parece que o impacto é muito grande, mas o impacto é grande no sentido de que a indústria petroquímica é a mesma indústria que hoje está fornecendo seringa, porque fornece plástico, luvas, alguns medicamentos, embalagens de medicamentos, enfim. A gente está em plena pandemia. Então, alguém avisou o Bolsonaro ali, falou no ouvido dele, que, olha, você precisa tirar a indústria relacionada à pandemia dessa história. E, no final, quando ele tirar essa indústria, e com a queda de poder aquisitivo e a queda de consumo, que cada dia está maior, vai ser muito difícil alcançar essa conta. E a outra, terceira medida, que era até uma coisa que a gente imaginava não imaginava que ele fosse fazer, mexer com o lucro dos bancos, né, aumentar a tributação sobre o lucro líquido dos bancos, contribuição social sobre o lucro líquido, né? Ele está tributando os bancos hoje no lucro dos bancos acima do que era feito anteriormente. Pois bem, ninguém podia imaginar, né, que ele fosse mexer nisso. E aí o que os bancos fizeram? Os bancos aceitaram, né, porque não é o momento eles não têm o poder de espernear nesse momento, mas eles vão repassar para os clientes, ou seja, o que vai se tirar do combustível, os 33 centavos que vai se tirar do litro de combustível, que representa hoje para quem trabalha com transporte rodoviário, para caminhoneiro, R$160 aproximadamente num tanque, porque um tanque de diesel tem
em média 500 litros, ele vai pagar no decorrer do período em tarifas, em taxas, em repasses bancários, né? E em redução de crédito. E aí, justamente, né, esse é um segmento da população que está precisando muito de crédito, porque junto com o combustível também subiram as peças, subiram os pneus, subiram todos os itens de manutenção. Então, ele tapou um buraco com um cuspe, né? Praticamente isso. Se eu sou contra mexer nessa contribuição, aumentar a contribuição sobre o lucro dos bancos, não, mas isso tem que ser negociado, né? Isso tem que ser negociado de forma que, por exemplo, os bancos não pudessem repassar isso para o consumidor final, e isso pode ser feito, mas não foi negociado e não está na MP, ou que os bancos não pudessem limitar a oferta de crédito, mas isso também não foi negociado. E a questão do crédito hoje para o Brasil ela é fundamental, porque é em cima do crédito que, já que o governo não está oferecendo nenhum outro tipo de subsídio para pequenas empresas, para o pequeno empreendedor, e até mesmo para o caminhoneiro, para continuar sobrevivendo em meio a essa pandemia e a esse desemprego recorde que a gente está vivendo, as pessoas correm atrás do crédito. Então, quando o banco tirar o crédito, se ele limitar realmente o crédito em função do aumento da contribuição sobre o lucro líquido, aí sim é que as coisas vão ficar ainda piores para quem tem um pequeno negócio, ou para quem é um profissional autônomo, enfim, ou para quem é um desempregado que não está na lista do auxílio emergencial. Agora, então, em cima dessa palhaçada, a grande ideia do Bolsonaro é realmente mexer com os governadores, né? É falar, olha, tá vendo, eu tirei os meus 3%, que não representam quase nada, agora briguem aí com os governadores, né? E é mais um passo que ele dá, sinalizando que ele está, de alguma forma, tentando romper com o pacto federativo, com o conceito de nação, né, com o conceito de Brasil, e é uma coisa extremamente preocupante, porque ele não está fazendo isso só com relação aos combustíveis, né? Não foi só esse placebo dessa medida que foi projetada para provocar isso, né? O que a gente está vendo é uma ruptura, é uma ruptura do próprio pacto federativo, do próprio conceito de federação. Aonde isso vai dar, a gente não tem muito como saber, né? Voltando, então, um pouco a falar sobre a semana difícil, a semana trágica, etc., a gente sabe que ontem chegaram os vetos do Bolsonaro à MP das vacinas, né, que é uma coisa crucial, e se tem algumas coisas que são fundamentais hoje, que são bandeiras que a gente não pode deixar de levantar com a maior ênfase possível. Auxílio emergencial, lockdown e vacina. Né? O lockdown só vai acontecer quando houver auxílio emergencial. Não tem como fazer diferente. Né? Fechar agora, sem dar nenhum respaldo, seja para o desempregado, para o camelô, para o pequeno negócio, enfim, vai ser trágico, vai ser uma tragédia. Então, os governadores todos, com razão, estão com muito medo de tomar uma atitude sem ter nenhuma cobertura para as pessoas. Né? E essa MP mostra mais uma vez aquilo que a gente já falou, esses vetos à MP mostram mais uma vez aquilo que a gente já conversou aí em alguns programas atrás, que é primeiro, né? O Bolsonaro lavando as mãos da sua responsabilidade e empurrando essa responsabilidade cada vez mais para a iniciativa privada, né? Eu vou passar um filminho do Padilha, que eu recebi hoje, que eu acho que ele explica melhor a situação do que eu falando. Pode rodar, Adriano. Sem som. Tá sem som.
Tá me ouvindo, Adriano? Acho que a gente pode tirar, porque tá sem som. Resumindo, vou resumir rapidamente aqui o que está sendo falado. Todos vocês já devem ter acompanhado, já devem saber. O que foi vetado pelo Bolsonaro são talvez as coisas. Não estão me ouvindo? Estão dizendo que não estão ouvindo. Tá dando para me ouvir, gente? Alguém responde aí no chat, por favor? Som ou não som? Ah, então tá bom. Agora tem som. Que bom. Então, os principais vetos, né, que era o que o Padilha ia comentar, ele está falando isso um pouquinho antes do início da votação, que está acontecendo agora, né, se é que não finalizou a votação para derrubar esses vetos e apresentar algumas emendas para essa MP, ele está derrubando a possibilidade vetando a possibilidade dos estados e dos municípios de comprarem vacina caso o governo federal não cumpra com as quantidades mínimas para atender as populações de acordo com o Programa Nacional de Imunização, né? O que é uma coisa extremamente grave, porque o plano não está funcionando, o governo não está comprando vacina e ele impede que os estados consigam fazer essas negociações. Então, para a gente entender, as negociações já estão até avançadas. São Paulo tentando comprar 20 milhões de doses de Sputnik, que é uma vacina que está sendo fabricada no Brasil, o consórcio do Nordeste tentando comprar mais alguns milhões dessa mesma vacina, e São Paulo também já está negociando com a Johnson, que seria para o Brasil uma alternativa excelente, porque é a única vacina de dose única, né? Então, ele vetou esse item, que eu acho que de tudo que ele vetou é o mais grave. Pode passar o próximo slide, Alexandre. E aí, uma outra coisa que ele vetou e que quase ninguém está falando, que eu acho estarrecedor, ele também vetou a prioridade para os profissionais de educação no Plano Nacional de Imunização. Ele não está, anteriormente, lá atrás, ele colocou os caminhoneiros como prioritários, e agora ele vetou os profissionais de educação de estarem na frente da fila, quer dizer, eles empurram os profissionais de educação de volta para as escolas e, ao mesmo tempo, ele veta a possibilidade desses profissionais estarem na frente na lista de prioridades, como os profissionais da saúde estiveram. E não só os profissionais de saúde, mas também os de segurança. Quer dizer, é praticamente uma loucura, né? Praticamente um genocídio. A gente só não pode dizer que é um genocídio, porque o conceito no dicionário, o conceito clássico do genocídio é quando você deliberadamente elimina uma etnia, né? Mas a gente está muito perto disso, né? Com os índios já está acontecendo, com o resto da população a gente está muito perto disso acontecer, né? E também ele vetou o dispositivo que liberava a aprovação automática de outras vacinas, né? Acelerava a liberação das vacinas que já tivessem sido aprovadas por outras autoridades sanitárias de outros países, né? Que é o caso, inclusive, dessa vacina da Johnson, que é o caso também da Sputnik. Bom, esses vetos, muito provavelmente, vão ser derrubados, né? Eu acho que eles já foram derrubados agora pela Câmara, se não me engano, está terminando a votação, e parece que é isso que vai acontecer. Em compensação, eu acabei de saber agora que o que foi aprovado foi a possibilidade da iniciativa privada comprar as vacinas,
né? Que era uma coisa que a gente estava argumentando e estava discutindo que seria péssimo para o Brasil, porque, na verdade, o que vai acabar acontecendo é que se o governo federal já lavou as mãos com relação ao socorro aos estados que estão precisando efetivamente de vacina, e ele não está disponibilizando as vacinas e não deixa os estados se organizarem para fazer isso também, ele está relegando o povo à morte, não tem como falar outra coisa. E se parece exagero falar dessa forma, né, se a ideia realmente é permitir que se vacine quem tem dinheiro e quem não tem, ou não consiga se vacinar via SUS, porque é isso que vai acontecer. Muita gente ingenuamente está achando, na minha opinião, muito ingenuamente está achando, que quando a iniciativa privada puder comprar a vacina, vai aliviar a carga para o SUS. Não é isso que vai acontecer, simplesmente eles não vão comprar mais vacina. Eles se desincumbem desse problema. As pessoas não vão falar a respeito disso, né? Então, pelo que eu entendi, acabou de ser aprovada essa possibilidade, e aí volta lá para a sanção do presidente, né? E ele vai aceitar, porque ele já tinha aventado essa possibilidade antes. Acho que aí, ainda antes disso, parece que isso foi aprovado na Câmara, e eu estou falando parece, porque um pouquinho antes de entrar no ar, eu vi a Margarida Salomão tweetando sobre isso. Então, me parece que foi aprovado na Câmara, aí vai para o Senado, onde tem a possibilidade de ser derrubado, aí vai para a sanção presidencial. Enfim, a gente está vivendo uma situação inacreditável, né? Uma situação inacreditável. E tudo está caminhando, porque antes a gente dizia, os ricos não vão morrer porque os ricos vão para os hospitais particulares, né? Nem isso, não existe nem essa possibilidade. Então, já que essa possibilidade também está esgotada, né, ou seja, o colapso já está, ele não virá, o colapso já está. A gente já está em quase todos os estados, colapsando nos hospitais, e agora a gente vai colapsar também no sistema funerário. Então, eu só juntei aqui algumas das manchetes de hoje que são estarrecedoras, né? 100% de ocupação nas UTIs particulares de São Paulo, né? Ou seja, nos hospitais dos ricos, é isso, né? Em outras palavras, é isso, nos hospitais dos ricos, onde quase todos os ricos dos outros estados também vinham se tratar, né? Então, os políticos, as pessoas ricas que fretavam avião e vinham se tratar em São Paulo. Moinhos de Vento, se não é o principal, é um dos principais, é o principal hospital lá do Rio Grande do Sul, está alugando container para acomodar os mortos, porque o sistema funerário não está mais dando conta, tamanha quantidade de óbitos que está acontecendo. Santa Catarina, hoje, 18 mortos à espera de UTI, né? E está acontecendo assim em todo o país, né? Hoje a gente já tem aí, acho que 19 estados, ou 18 estados, que estão beirando 100% de taxa de ocupação. É o colapso, o colapso chegou e a gente não tem UTI, a gente não tem hospital, a gente não tem vacina, né? Enquanto era só a periferia sendo dizimada, a vida estava seguindo normal. Tanto a vida estava seguindo normal que a classe média estava viajando, lotando bares, etc. Agora, talvez, essa mesma classe média continue ficando em casa. E com a possibilidade de vacina, talvez eles consigam se conter aí por 2 ou 3 semanas, se conter, não quer dizer fazer lockdown, né? Para esperar que eles possam comprar a vacina e ser imunizados antes dos outros. Então, na verdade, a gente está vivendo assim, uma situação, e há muito tempo a gente está dizendo que tudo estava concorrendo para isso, que vai chegar um momento, e eu acho que o momento chegou, aonde a gente vai dizer, ok, então eu vou pagar a vacina, eu prefiro pagar a vacina do que morrer, né? Sem pensar que outras tantas pessoas que não têm condição de pagar pela vacina vão morrer. Lockdown agora não é nem uma questão de... não é nem uma questão de bom senso, não tem outra opção, não tem outra forma, né? Se quisesse frear
esse colapso que está acontecendo no Brasil inteiro só com lockdown de verdade, não é lockdown da meia-noite às 5, não é lockdown das 8 às 4 da manhã, é lockdown total, né? É fechar a escola, porque não é apenas por causa das crianças na escola, mas criança não pega, mas você tem circulação, você tem a movimentação do entorno, você tem o transporte coletivo, você tem o transporte escolar, você tem todo um ecossistema que transita junto com as escolas, né? É difícil fechar, é complicado para alguns pais, mas não, é inevitável, né? É inevitável, porque o vírus está comprovado aí que essa nova cepa de Manaus, ela é muito mais contagiosa. Quanto mais gente circulando, maior a chance desse colapso só piorar, só aumentar. Eu vi aqui um tweet agora no final e eu vou fazer o pré-encerramento. Pode voltar daquele anterior. Eu queria ler aqui o que o Rui, governador da Bahia, escreveu hoje para o Arthur Lira, tá? Eu acho muito contundente, né? Em nome do povo da Bahia, que está desesperado atrás de um leite de UTI, por favor, aprove imediatamente a possibilidade dos estados comprarem e aplicarem vacina. É disso que precisamos. Não preciso de mais brincadeiras do presidente, preciso de uma lei ou de uma autorização judicial que me autorize a comprar a vacina para salvar vidas humanas. Tá? É tão cruel isso, né? E por pura picuinha, porque não teria necessidade nenhuma de acontecer uma situação dessa se os governadores estão se dispondo a comprar vacinas. Né? Então, eu espero que agora, com essa derrubada do veto, essa situação se amenize um pouco, mas não adianta, no próximo mês, nos próximos 20 dias, pelo menos, onde a gente tem ainda só 7 milhões de brasileiros vacinados, a gente não tem vacina suficiente. Até chegarem as vacinas, os acordos serem fechados, as pessoas tomarem a primeira dose, depois a segunda dose, a gente tem um mês pela frente. Então não adianta o governador de São Paulo, por exemplo, ir para a TV e falar março vai ser o pior mês, vai ser uma tragédia. Os infectologistas estão falando isso, todo mundo está falando isso. Hoje foi um recorde de mortes, são 1.641 mortes. E não vai parar por aí se a gente não, pelo menos, tiver um plano de imunização e um lockdown imediato. Então, eu acho que essa que tem que ser a nossa grande bandeira, né? O auxílio emergencial que propicia um lockdown até que as vacinas cheguem e que as vacinas cheguem, né? É isso, pessoal, hoje o dia foi horrível, eu acho, para todo mundo, né? Acho que não tem ninguém que não perdeu um conhecido e nesses dias tem perdido pessoas e tem, a frase que eu mais escrito é meus sentimentos e sinto muito aí nas redes e enfim, nas comunicações que a gente faz com as pessoas conhecidas. E, enquanto isso, para finalizar, a imagem final aí que eu vou deixar para vocês, pode passar, Adriano, a última. Eu acho que todo mundo viu essa coisa de mau gosto aqui, essa coisinha horrorosa aqui, que é uma casinha, uma mansão em Brasília, de 6 milhões de reais, que foi comprada pelo senhor Flávio Bolsonaro, que se livrou aí hoje de mais um problema com a justiça. Nessa casa aí, cada pedacinho desse tem um pouquinho do salário de cada um lá da Câmara da Alerj, e nada acontece, né? Eu queria saber se fosse um filho do Lula, um filho da Dilma, que tivesse comprado uma casa dessas, pagando 3 milhões à vista, dizendo que foi porque ele vendeu a loja de chocolate, que é uma franquia, não vamos esquecer que é uma franquia, né? Ele não é dono de uma fábrica de chocolate, ele era dono de uma lojinha, de uma franquia. Eu nunca vi franqueado da Copenhague ficar rico a ponto de comprar uma mansão de 6 milhões de reais praticamente à vista, né? Agora vamos ver no que isso vai dar. Tem uma outra notícia aí que pipocou no final da noite, e que eu já tinha talvez cantado essa bola aqui rapidamente para vocês, que a CVM vai investigar o que eles chamam de insider trading, que é informação privilegiada, isso é crime,
tá? Informação privilegiada na venda das ações da Petrobras, né? No dia que todo mundo perdeu dinheiro, um pequeno grupo ganhou muito dinheiro. Esse pequeno grupo pode ter tido informações privilegiadas de alguém que sabia o que ia acontecer com a Petrobras naquele fatídico dia do grande tombo, né? E, coincidentemente, em reunião com o presidente para tratar desse assunto, estavam o ministro Tarcísio, o ministro Paulo Guedes e o presidente da República. Então, a Comissão de Valores Imobiliários vai investigar. A Comissão de Valores Imobiliários é uma comissão independente e vamos ver o que pode acontecer, né? Será que foi alguma informação de algum dono de banco que tinha o poder de comprar, de lucrar tanto com as ações, né? De vender naquele momento para depois comprar, enfim. Isso é uma das coisas aí que pode ser pauta na próxima sexta-feira. Eu espero que todos fiquem bem. A gente, mais uma vez, ultrapassou o tempo, eu não consigo falar pouco. Hoje é um dia que é um dia de pesar para todos nós, e a pior parte é que amanhã pode ser pior, né? Então, o que eu posso dizer é boa noite, cuidem-se, fiquem em casa e torçam ou rezem, para quem quiser rezar, para que seja decretado o lockdown, principalmente nas capitais que estão passando por essa situação mais crítica, ou as próximas notícias serão muito mais tristes do que essa, se é que é possível. Um abraço para todos, boa noite e até sexta-feira. Valeu, pessoal, obrigada.